E aí, galera, boa tarde, RPGistas. Aqui é o Ramon Mori, do A Chave da Torre. Estou aqui na parceria junto com o Meio Mundo para mediar esse bate-papo que vai ser sensacional com essas feras aí que vocês estão vendo na tela. Queria agradecer a galera que está aí prestigiando, agradecer ao Meio Mundo pela oportunidade. E não vou enrolar muito não, porque nosso tempo é curto e tem assunto pra caramba para falar de cenário. Vou começar aí passando a palavra para o Arthur, que junto comigo é o Chaves da Torre, para ele dar uma palhinha aí. Manda aí, Arthur. Boa tarde, galera. Quem tá aí no meio mundo talvez já conheça as Chaves da Torre. Eu sou o game designer, autor do livro, junto com o Ramon. E para quem não conhece, as Chaves da Torre é um RPG que tá para sair, a gente espera no ano que vem, mas já tem um jogo rápido aí para baixar, quem tiver interesse em pegar e jogar. @as Chaves da Torre, você encontra lá na nossa rede social com bastante conteúdo. O jogo rápido é um PDF gratuito e logo mais às 9 horas eu vou estar narrando aqui no Game Day também uma aventura de A Chave da Torre para quem quiser comparecer. Ouvi dizer que ainda tem uma vaga. Isso aí, galera. Aí, ouviram? Só ir lá no Discord e se inscrever. Além do Arthur, vou passar a bola agora para o Mica Capela, que ele é escritor de horror e fantasia, já ganhou o Prêmio Abeia, está com um livro aí recém-lançado, O Cemitério dos Insepultos, que estou falando que é o melhor, né? Recomendo a galera entrar lá nas redes, seguir, baixar para ler. Então vai lá, Mica, faz seu jabá aí. Você já falou quase tudo, né? Escritor, isso aí, essa luta do escritor brasileiro, né? Que escreve fantasia, escreve terror, principalmente terror. O meu perfil é voltado para histórias assombradas, coisas sobrenaturais de maneira geral, e fantásticas também, aí pelo caminho do sobrenatural, né? E eu comecei a escrever com RPG, produzindo aventuras prontas para Retropunk, graças ao meu amigo Éder, que não está aqui, mas deve estar assistindo a gente, um beijo para ele. E logo em seguida migrei para literatura, e hoje eu acho que eu mantenho um pezinho lá e um pezinho cá, né? Recentemente eu escrevi a aventura Senhoras do Pássaro da Noite para a Abeia, que foi a vencedora do concurso Aventuras Africanas, e eu tenho um cenário que eu estou escrevendo em parceria com meu marido, Fábio, que também está assistindo, o Talamar, então acho que isso dá algum know-how para gente sobre criação de mundos. Esse cenário ainda não foi lançado, é um projeto que vai aparecer aí, talvez, no próximo ano ou no ano seguinte, não sei. Show de bola. Agora, ó, não menos importante, talvez, o mais importante aí, ó, 30 anos na área do RPG, escrevendo para um monte de revista famosa, lançou o RPG ano passado, o Cordel do Reino do Sol Encantado, e, porra, uma bagagem gigante, o Pedro Borges, manda a pala aí. Tudo bom, gente? Eu sou autor do Crônicas de Avalon, que era um cenário para D20, 2005, 2006, 2007, e depois virou o Crônicas RPG, que foi um dos primeiros financiamentos coletivos de jogo mesmo no país. E agora passei, graças a essa reviravolta doida da pandemia, resolvi voltar o meu trabalho mais para dentro, porque sem ter eu sou designer de jogos e eu costumo trabalhar com equipes. E a gente acabou ficando sem gente. O pessoal, pelo menos, não tinha como dar vazão para tudo. E aí, nesse meu momento mais de desespero, eu falei, cara, vou pegar no básico, no seco, o que tem mais de primal e visceral que a gente pode explorar. E daí saiu a ideia do Cordel do Reino do Sol Encantado, que ainda nem fez um ano. Daqui acho que uma semana ou duas, vai fazer um ano que eu tive a primeira ideia da sacada, né? E, para mim, tem sido revolucionário em vários aspectos, porque, e aí a gente vai conversar sobre isso mais tarde, mas já adiantando, que eu sempre fui muito na linha, por também ter influência como escritor, como redator, de trabalhar com linearidade, né? Trabalhar com materiais, com aventuras que o escritor já planejou muita coisa. E o Cordel do Reino do Sol Encantado me fez quebrar o paradigma de fazer de uma coisa muito aberta e criar ferramentas de jogos que possam complementar o narrador de modo que ele possa não precisar preparar uma aventura. Né? Ele tem algumas tabelas básicas, estabelece algumas dinâmicas entre o grupo de jogo, e aí, diferente do que a gente estava fazendo desde a época lá da Trace Hickman, Margaret Weiss,
ficamos presos nessa linha de roteiro, né? Agora eu tô cada vez... isso aí. Agora eu tô cada vez mais quebrando a cabeça nesse sentido de fazer um jogo que não seja nem mais low prep, ele é no prep mesmo. Vamos jogar? Vamos, agora, papo, entendeu? E tem sido maravilhoso, assim, agradecer a todo mundo que apoiou o projeto e tudo. E ainda, quem quiser ainda consegue participar no Late Pledge lá no Catarse. É só entrar no Catarse, digitar o Cordel do Rendição Encantado, só Cordel RPG, e em poucos dias eu já mando o link já com tudo que tem produzido digital até o momento, né? Ó, vou dizer que o jogo tá espetacular. Eu tive a oportunidade de jogar com o Pedro e vale muito a pena, tá, galera? Não deixem passar essa oportunidade, não. Aproveitando aí que o Arthur já puxou a bola, e aproveitando que o Pedro jogou aí dessa coisa de não ter aquele roteiro tão fixo, né? Daquela coisa que no RPG a gente fala, o narrador faz tudo, né? Arthur, como é que para você, como é que é a criação coletiva de cenário? Como é que você... Criação coletiva, caramba, eu acho que assim, criar cenário de forma coletiva, eu acho que ele começa na criação do próprio personagem. Pelo menos a minha escola de RPG colaborativo, vamos dizer assim, ela parte da premissa, eu como narrador, eu vou primeiro ouvir o que os jogadores querem. A gente senta, define qual é o tom, qual que é o tema, sobre o que é uma história que a gente quer falar, e dali surgem as ideias dos personagens. Eu quero isso, eu quero aquilo, a minha história vai ser essa, a minha história vai ser aquela. E a história que eu vou contar normalmente, o cenário que eu vou preparar, ele assume aquilo que os próprios jogadores escolheram. Porque eu escuto essas mensagens, eu acho que talvez essa seja uma coisa que pouca gente faz. Quando um jogador ele vira para você e fala, cara, eu quero ser um pistoleiro, ele tá dizendo que a história tem que ter tiroteio, sabe? Então não adianta você preparar um cenário que é uma mina fechada, apertada, onde não dá para acontecer uma ação de cavalgada frenética no Velho Oeste, sendo que o cara é um cavaleiro, pistoleiro Lone Ranger ali, sabe? Então, eu acho que criar colaborativamente é ouvir o que a mesa quer e e todo mundo brincar com esse preparativo de, vamos dizer assim, ouvir mesmo e conversar, porque não adianta você ter coisas antagônicas e querer encaixar tudo numa mesma caixa, porque não dá, as coisas têm formato. Nesse sentido, o que o Pedro falou aí de você não ter preparação é muito legal, e um que tem isso de forma colaborativa, um jogo que tem isso de forma colaborativa que me marcou muito, eu tive a oportunidade de ser playtester, até escrevi um artigo num suplemento, foi o Legacy, do Douglas Mota. O Legacy, a gente pega as fichas e a gente cria o cenário do zero e começa a jogar do zero, sem preparação nenhuma, e o que vai acontecer ali naquela criação de cenário são escolhas que tem a ver com o que cada um quer e com o que todos estão fazendo juntos. Então, para mim, criar colaborativamente um cenário é basicamente isso, é organizar expectativas, sabe? Eu acho que é a principal ideia de um cenário colaborativo. Ah, aí, ó, tá parecendo uma voz do além aqui, ó. Galera, tá rolando um sorteio do jogo rápido da Chave da Torre, que é só ir ter um link aí, a galera vai botar aí no chat, é só ir lá no Discord, clicar no emojizinho lá de sorteio, que aí você vai estar concorrendo a um kitzinho do jogo rápido da Chave da Torre, que é o jogo rápido, ficha, as cartinhas, o auxiliazinho lá, a colinha do jogador, que tem o passo a passo, tudozinho 100% bonitão, para você poder testar e jogar as Chaves da Torre aí. Beleza? Só ir lá. Valeu pelo toque, Ícaro. A vozinha aqui, ó, no além. Lombardi. Cara, é. Cara, então vamos seguindo aqui. O Arthur já falou aí da criação coletiva de cenários. Mica, na literatura, você acha que é possível criação coletiva de cenários? Você já ouviu falar de existir isso, ou de alguém que vai escrever um livro como é que seria isso? É possível, inclusive agora está acontecendo o financiamento coletivo de duas amigas minhas, as Larissas.
a Larissa Brasil e a Larissa Prado, chama 3, esse livro, e ele se passa numa cidade fictícia, né? Pelo que eu pude entender da sinopse dele, é parecido com Desalma, aquela série da Globo. Não sei se alguém aqui assistiu, uma série muito boa que a Globo fez, e é um lugar chamado Vila Tria, em que aconteceu no passado uma execução de 3 mulheres acusadas de bruxaria, e desde que essas mulheres morreram, coisas estranhas, digamos assim, começaram a acontecer nessa Vila Tria, nesse lugar. E elas escreveram em parceria. As duas Larissas criaram esse cenário, essas personagens, essa história, todo esse background, fizeram isso juntas. Então, super é possível. Inclusive, esse livro foi vencedor esse ano do prêmio Abeste de literatura de suspense. Olha que legal. E me venceu. Me venceu. Eu estava sendo finalista desse prêmio com o Canção do Rochedo, e o 3 delas ganhou. Então eu estou bastante ansioso, né? Estou financiando aí o projeto, e estou bastante ansioso para conhecer esse livro, porque parece ser muito bacana. Ô, Mika, me tira uma dúvida. Ghostwriting é parecido com isso daí que você está dizendo? Porque o ghostwriting eu ouvi dizer que é tipo muita gente escrevendo um mesmo livro, não é? Não. Ghostwriting é o seguinte. Saca que hoje em dia tem muita celebridade escrevendo livro, né? Normalmente é biografia, mas às vezes não é. É tipo livro de youtuber, por exemplo. O cara é youtuber, o que ele faz? Ele joga Minecraft, aí vai lançar um livro. O cara não sabe escrever. Ele chama um ghostwriter. O ghostwriter é o cara que vai escrever o livro de fato. Ele é um escritor fantasma. Entendi. Ele não vai aparecer. Ele vai prestar a escrita dele, o estilo dele, que ele também vai trabalhar ali em função do que o cliente dele, no caso, né, que vai efetivamente assinar o livro, quer, o tipo de linguagem que ele usa, tem que ser uma coisa que se identifique com ele, mas ele não vai assinar o livro, ele vai escrever, mas não vai assinar. É isso que é um ghostwrite. Entendi. A gente estava falando sobre influências colaborativas na literatura. A gente não pode esquecer que a trilogia do André Gordirro, lá das Lendas da Baldúria, elas todas foram feitas em cima do grupo de jogo de RPG. Então, por mais que, obviamente, na adaptação da mídia RPG literatura, você tem que trocar, alterar, adaptar e fazer uma série de ajustes, também está aí um outro exemplo. Acho que cada vez mais a gente tem autores que são mestres de RPG e que conseguem sacar pela sagacidade daquele outro jogador, coisas novas que ele pode trazer para o seu universo, né? Acho que mesmo que alguém que seja muito, muito criativo e tenha uma gama, uma diversidade boa de opções, de ideias, eu acho que quando ele é bem acompanhado, ele tem um olhar legal com que outras pessoas podem acrescentar, você vai multiplicar o potencial criativo de maneira muito grande, né? Mas é sempre aquele dilema. O RPG é uma mídia coletiva, a literatura é uma mídia singular, então você sempre tem que fazer algumas trocas, alguns ajustes. Nunca uma transição literal vai ter qualidade. É muito importante. Eu particularmente não vejo como as duas coisas, elas podem super se casar, né? O grande barato do RPG para mim, eu acho assim que a gente tem que situar a contação de histórias em primeiro lugar, né? Contação de histórias eu acho que talvez seja a coisa mais antiga, a prática mais antiga dos seres humanos. Ela é mais antiga até do que a vida em sociedade, em cidades, a vida sedentária. E eu acho que ela é intrínseca à natureza do ser humano de dar sentido às coisas. O ser humano precisa dar sentido às coisas para se relacionar com elas. E através das histórias a gente faz muito isso, a gente cria conexões. Então o RPG, ele é o ato de você viver coletivamente uma história. É fantástico, é como se você estivesse escrevendo um livro junto com seus amigos. Então você poderia, por exemplo, fazer isso numa mesa, definir as histórias ali dentro daquela randomicidade e até juntar esse grupo e escrever juntos um livro depois. Eu nunca soube de uma experiência dessa, mas eu acho que seria uma coisa bem louca. Eu não vejo como poderia ser possível. Eu fico preocupado, não acho que seja impossível, mas quando a gente trabalha com literatura, existem uma série de ferramentas que a gente está acostumado a usar. O foreshadowing, a distribuição das informações, a arma de Chekhov. Então, são todos equipamentos narrativos que estão mais alinhados à parte da literatura. E aí eu fico imaginando muito isso. Tudo bem, que um mestre que tenha muita noção de literatura pode usar essas ferramentas no jogo de mesa dele. Mas, não sei. Teriam que ser, os jogadores todos, para fazer isso, teriam que ser escritores, né? Teriam que estar domínio dessas ferramentas todas. E o que funciona, às vezes, muito bem no RPG, por causa de dinâmica de mesa de grupo de jogo,
talvez passar para uma literatura, ele fica complicado. Por isso que a gente tem esse dilema, né? Quando você vê um jogo de RPG, especialmente um jogo desses, tipo D&D quinta edição, que o jogar na mesa ele é muito divertido, se você passasse para ele para uma série de TV, num livro, de uma maneira muito, muito, muito literal, muito crua, eu acho que ficaria talvez um pouco esquisito, um pouco... Cada mídia tem a sua característica, né? Aí a gente tem que saber adaptar, porque, por exemplo, muita coisa que fica bem num livro, ela também não fica bem num roteiro de uma série de TV ou de um filme. Isso já aconteceu algumas vezes e a gente viu que não funcionou muito bem. Então, nem tudo que o papel aceita, o roteiro aceita, né? A câmera vai aceitar e vice-versa também. Tem coisa que é do cinema e que as pessoas tentam trazer para a literatura e eu, particularmente, acho que não casa. Você quer ver um exemplo? Está acontecendo um movimento muito grande agora, sempre vem dos Estados Unidos, né? As pessoas gostam muito de beber dos Estados Unidos, até porque a nossa literatura, quase toda ela, é de tradução aqui no Brasil ainda, infelizmente. E eles estão pegando uma coisa do roteiro, que o roteiro é sempre escrito no presente. A literatura é quase sempre no pretérito. O roteiro é sempre no presente. E eles estão tentando trazer o presente para a literatura. Eu, particularmente, acho isso muito estranho, porque um livro é uma coisa escrita, tá? Você tem que sair da sensação de que você está lendo um livro, mas, como é que alguém vai estar contando uma história no momento em que está vivendo? Porque quando você está vendo um filme, é como se você estivesse vendo aquilo acontecer. A literatura é outro tipo de experiência, sabe? Não funciona para mim. E por isso que muita gente odeia quando você tem o narrador em off, porque justamente essa tentativa de ajustar o pretérito que está da literatura, e aí aquela vozinha fica meio que explicando, o que na mídia visual vira exposição demais e complica tudo. É verdade. E outra coisa também, né? Porque eu também sou revisor de texto, e eu pego muito texto assim para revisar, texto escrito no presente. E assim, como a nossa cabeça não está preparada para você pensar narrativa no presente, a não ser que você esteja escrevendo um roteiro mesmo, as pessoas cagam a concordância. E assim, o que eu vejo de livro com concordância cagada, em Companhia das Letras, em Rocco, em Intrínseca, em grandes livros, na Record, nossa, não está no gibi, viu? Não está no gibi. A galera vai tentar fazer isso e não consegue, porque parece que o pensamento não acompanha, né? Então é uma necessidade de inovação que eu fico me perguntando até que ponto que ela é necessária, porque, porra, se o pretérito funciona tão bem na literatura, por que você vai querer experimentar? Nada contra a literatura experimental, né? Mas... no RPG a gente sempre tá no presente, né? Talvez essa seja a grande diferença que vocês estão falando. Enquanto a gente tá jogando, a gente sempre tá vivendo o momento que tá acontecendo ali agora. Porque ele também, surge, né? Mas aí eu acho que essa transposição já seria muito natural para mim, de passar uma aventura em que você está fazendo tudo no presente para um texto literário em que você está fazendo as coisas no pretérito. Já seria... E você vai contar aquilo que aconteceu, né? Durante a Exato. aventura. Aí, aproveitando essa deixa aí do como você faria, como é que é o seu processo criativo? Na hora de criar um cenário, seja ele para um livro, seja ele para um RPG, como é que é esse processo, Mica? Você criar um cenário, esse processo criativo de criar um cenário. Essa é a parte que eu acho mais divertida de todas, criar o cenário, porque você fica no papel de Deus ali, né? Você vai definir como que as coisas são, quais são as regras do seu mundo. E se você quiser que no seu mundo tenham ilhas flutuantes, coisa que eu adoro, ilhas flutuantes, sabe, aquelas imagens que saem cascata, que tá vindo de lugar nenhum, você vai ter isso e você vai dar um jeito de explicar isso dentro do seu mundo de alguma forma. Eu acho a parte mais divertida de todas, mas ela precisa obedecer a algum critério, né? Então, eu vejo sempre o pessoal muito preocupado quando vai criar mundos de fantasia em seguir regras de world building pré-definidas. E eu acho isso uma puta bobagem. Primeira opinião polêmica da tarde. Eu acho isso uma puta bobagem, porque assim, cara, eu não sei se o Tolkien fez um curso de world building, eu não sei se o C.S. Lewis fez um curso de world building, eles só contaram a história, sabe? E você precisa definir se na tua história o teu mundo é um personagem ou não. Porque se teu mundo for um personagem da história, ele precisa ser muito bem desenvolvido. Se ele não for, ele só tem que obedecer, ele só tem que servir de cenário para a história dos teus personagens, porque é para isso que o mundo serve, ele é um cenário. Então eu acho que a principal coisa que eu uso quando eu estou fazendo o world building é a funcionalidade. O que é funcional e o que não é. Ainda que
Eu gosto muito do princípio do iceberg, que diz assim, você tem, pelo menos, dá para o seu leitor a impressão de que tem muito mais do que você está mostrando. E que você está com foco em uma parte do mundo, mas que ele é muito maior do que aquilo. Ele pode ser de fato assim, você pode de fato ter criado muito mais coisa do que você está mostrando dentro da sua história, ou você pode simplesmente criar essa impressão, mas você não ter desenvolvido tudo tão bem, né? Mas a principal premissa para mim é essa, é a funcionalidade. Engraçado, o meu trabalho segue um pouco diferente. Eu sou apaixonado pelo Bernard Cornwell. Então, para mim, sempre a literatura, o meu world building, né, ele vem da pesquisa pesada em cima do mundo pré-existente. Né? O Crônicas de Avalon foi assim, o Reis do Norte, que ainda vai sair, né? Todos eles começam com uma pesquisa muito, né? O que existe nesse tipo de literatura, de universo, que as pessoas não sabem ainda, ou que, não, olha que legal, né? Sempre vai encontrar pontos que ali você vai começar a trabalhar com a linha de realidade, que eu acho que é um pouco que o Mika falou, né? De você respeitar certas regras, mas que abrindo na fantasia de maneira geral, você, na verdade, cria suas regras, quaisquer que sejam elas, você só não pode quebrar elas, senão você cria um desafio, um questionamento de imersão. É um paradoxo, ali, uma contradição. Isso. Que aí, por mais que seja uma coisa sutil, fica na cabeça da pessoa e atrapalha muito a imersão mesmo, né, na história. Eu, em função desse trabalho como pesquisador e com o trabalho do Cordel, que eu acho que cada vez mais o game designer ele tem que trazer o material já mastigado, né? Acho que o dilema da nossa geração atual é tirar o peso da responsabilidade do mestre de jogo para que você tenha um número cada vez maior de mestres e que o nosso hobby possa crescer mais ainda, né? E eu acho que isso muito vai passar pela facilidade da criação de histórias. É quase como um pássaro que rumina, entrega o máximo do negócio daquilo pré-digerido na boca do filhote. E aí, por causa disso, a gente tem que fugir um pouco dos paradigmas da literatura. Né? O Cordel ele funcionou muito bem porque, em cima da minha pesquisa pesadíssima né, desde João Guimarães Rosa, Couto da Cunha, Ireno Suassuna e outras obras populares, o meu trabalho ali como pesquisador e como game designer foi o que é legal de interessante que aparece. Aparece o diabo é um elemento constante, entrou aqui. A figura da Beata da novela é uma referência que pode aparecer, entra aqui. Então eu fiz simplesmente uma listagem que eu botei tudo que é de referência cultural dessa época e fiz a distribuição dentro das tabelas. Então quando você vai jogar, o mestre quando ele vai jogar, quando ele está rolando uma tabela, um cara sentou e pensou em 36 ideias diferentes, com desdobramentos dos mais doidos, para na hora do jogo o mestre só rolar um dado e aí vai pegar ali uma coisa que dificilmente uma pessoa de estalo, né? No mínimo, por mais que ela seja muito boa, ela deveria ter um leque mais limitado. E cada vez mais eu penso no RPG como esse tipo de trabalho. Você vai entregar um monte de coisa já pronta, um engine mesmo, uma carcaça que vai facilitar mais a criação do mundo. E aí é por isso que eu acho interessante dessa conversa, porque eu não estou dizendo que seguir linearmente, se trabalhar como uma linha, como um escritor, seja pior, de maneira nenhuma. A gente só tem que trabalhar as possibilidades que existem, e uma coisa que a gente não pode abrir mão é que, especialmente no RPG, com o desenvolvimento do Dungeon World, né, dos PBTAs e o SR com as tabelas, a gente está meio que desenvolvendo outras formas de fazer com que a contação de história, que você não precise ser um escritor, ou pelo menos ter inclinação para isso, para trabalhar uma contação boa. Eu acho que eu fico no meio termo dessas duas situações que vocês falaram. Todas elas são boas, ruins, tem não, eu acho que filme, né? principalmente quando a gente fala de RPG, o que você tem que fazer é o que funciona para você. Não adianta querer pegar a receita pronta de ninguém. A gente tá aqui, inclusive, na mesa redonda por isso, porque cada um tem a sua. E a gente, não sei, eu acho que todo mundo aqui deve ter mais de 15, 20 anos de RPG, então já canelou muita coisa até chegar
na forma que usa hoje, né? É lógico que existem ondas, como o Pedro aí falou, de jogos mais narrativos, jogos com zero preparo. O PBTA todo é focado nessa onda de zero preparo. Eu gosto muito dessa linha, mas não é a linha que eu mais uso, incrivelmente. Eu fico num meio termo entre o Mika e o Pedro, só que eu ainda adiciono uma coisa, que era aquilo que eu estava falando quando o Ramon abriu a conversa. Eu insiro o jogador na criação do cenário. Eu nunca Isso. faço isso sozinho. Então, eu faço uma pesquisa, mas eu não faço essa pesquisa sozinho. Por exemplo, a gente foi jogar Cult, criamos o cenário Isolamento Permafrost lá. A gente começou falando, olha, a gente quer contar uma história de sobrevivência num lugar bem inóspito, pô, mas podia ter um pouquinho de coisa urbana ainda e tal. A gente escolheu um tema em grupo e em seguida começamos cada um ali no seu Google procurando uma cidade onde aquilo pudesse acontecer, que encaixasse. E aí vem várias propostas dos jogadores. Pô, pode ser essa cidade, pode ser aquela outra, pá. Pesquisamos a cidade, achamos cidade do caralho, que tinha tudo a ver com o que a gente queria, muita poluição, no meio do Ártico, pá e bola. O grupo me ajudou a montar aquele cenário. O grupo escolheu o que ele achava de interessante para aquela história e colocou ali. Lógico que, a partir do momento que aí a gente criou os personagens dentro daquele cenário, a campanha que rolou há alguns meses, para vocês terem noção, a história que eu queria contar, a gente tinha montado toda a cidade, a gente tinha montado tudo, ela aconteceu num condomínio. E os jogadores não saíram num condomínio, a campanha inteira. Por quê? Porque a história não pedia aquilo. Então tem muito a ver com o que a história se propõe a contar, mas, lógico, no condomínio moravam 2, 3 dos personagens, e eram, sabe, tem tudo, a ligação que eles criaram, e os elos, as relações. Eu acho que cada vez mais o RPG ele trabalha com como a mesa de jogo se relaciona, como as histórias individuais fazem a história coletiva funcionar. E eu acho que o cenário nada mais é do que o resultado dessa história coletiva. Diferente de, por exemplo, como o Mika citou aí, do cenário ser um personagem. Porque o cenário pode ser um antagonista. Quem gosta aí do Stephen King e leu It, bicho, o It, Derry, é um vilão. A cidade onde a história se passa é opressiva e isso é importante pro jogo, pra história ali, né, pro livro. A cidade é o personagem principal. A cidade é o personagem principal da história, no fim É um das contas. antagonista. E é um Sabe? antagonista. Isso. Então, assim, dependendo do que você quer contar, você precisa chegar ali. Eu gosto de ter o fantástico, eu gosto da gente elaborar essas coisas e ter ali na mão ferramentas para criar e improvisar e aquilo surgir do nada, mas eu também gosto de fazer essa pesquisa pretérita e de você ter um pouquinho o pé no chão ali de aonde a coisa encaixa com o que eu quero. Então, eu acho que, assim, tá no meio termo mesmo do que vocês dois falaram, mas eu acho que o importante para mim é inserir os jogadores num jogo de RPG dentro dessa criação. Eu não consigo hoje me ver O, montando o uma história Emílio, sozinha minha e falando, o olha, Emílio, o Emílio até jogou no chat ali um exemplo bem legal de uma aventura dele que ele jogou, que o mestre e os jogadores criaram uma cidade de acordo com o tema que eles queriam jogar, que é o amor em meio à adversidade. Então eles criaram as cidades com as temáticas que os jogadores foram falando de acordo com o que ia ser narrado. Então a cidade tinha essas características da aventura que ia rolar, sacou? E aí eu pergunto agora para vocês, jogando aí, desculpa aí interromper um pouquinho, Pedro, qual a importância para vocês desse cenário na história que vocês vão contar, que vocês vão escrever? Qual é essa importância que vocês dão para esse cenário, né? Contar a história, ou fazer parte, ou ser a história, né? Como é que seria isso para vocês? Eu acho que eu tô nessa linha aí que você está me botando numa ponta do PBTA. Eu tenho uma preocupação muito grande, que é o problema da narrativa compartilhada. Você não ter alguém que vai criar uma coluna para a história, né? Você tende a história ficar meio que perdida, meio que caótica. Eu acho que o PBTA funciona muito bem para jogos one shot, para jogos curtos. E aí o que falta um pouco é essa garantia que eu acho que você comentou. O mestre ele tem que ter um compromisso com uma estrutura básica da história, nem que seja simplesmente estabelecer uma dificuldade. Ó, a dificuldade é essa, vamos ver como é que se resolve, né? Se você, às vezes, entregar um problema, você já está
forçando as pessoas a resolverem ele. E às vezes não é isso, às vezes você quer ser uma coisa mais ampla, né? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos jogadores que eu conheço que têm problema com o PBTA no sentido de se sentirem muito perdidos. Aqui é muito vago, eu não sei qual é o foco. E aí o narrador tem essa função de criar um catalisador de interesses para que todo mundo esteja na mesma página, se dizer assim. Uhum. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que isso tem muito a ver com diálogo na mesa, Pedro. Sim. Porque eu sou da carteirinha do PBTA, eu não compartilho desse seu pensamento, eu entendo e acho que sim, você tem razão quando você fala isso, porque eu parto da seguinte premissa: nem todo jogo é para todo mundo, isso é óbvio, tá? Então tem pessoas que não vão curtir essa proposta de jogar ali meio que solto, vamos dizer assim, uma história que vai se construindo ao longo do jogo e não tenha uma preparação prévia. Eu entendo que isso não é para todo mundo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma proposta e é uma dinâmica de jogo e de criação de cenários diferente, sabe? O que eu acho que muitas vezes peca nas pessoas que jogam esse tipo de jogo, de narrativa compartilhada, é o que, por exemplo, esse Corpo Mortal dá um baile. Porque esse Corpo Mortal, a primeira coisa que você faz é um jogo 100% de narrativa compartilhada. A primeira coisa que ele faz é apresentar a ficha tema. E aí eu vou até brincar aí com crônicas logo aí, ó. Ficha de crônica. E, cara, o grupo como um todo vai sentar ao redor da mesa e vai preencher uma ficha, que não é uma ficha de jogador. É a ficha da história que nós vamos contar. A história tem uma ficha. E essa ficha é uma espécie de contrato social. Aqui a gente vai estabelecer os nossos limites. Até aqui a gente pode ir. A gente quer contar uma história de vampiro, mas a gente quer um vampiro moderno como Crepúsculo. A gente não quer como Drácula. Tá lá na ficha. Então, se o cara resolveu colocar alguma coisa do Drácula, a galera vai falar: opa, isso tá fugindo da nossa história, cara. A narrativa é compartilhada, mas ó, a gente tem uma base aqui. A gente tem uma premissa. E eu acho que essa premissa, ela não necessariamente precisa estar escrita. Eu acho que o diálogo, na hora que você senta com o seu grupo e fala, vamos contar uma história, esse diálogo inicial, ele já dá essa baliza. Ele já dá mais ou menos essa estrutura. É lógico que tudo depende de comunicação e de transparência. É como eu estava falando mais cedo, alinhar expectativas. Eu acho que se você alinhando as expectativas, você não incorre no risco de acontecer isso, de você achar que está tudo muito vago e tal, porque tá todo mundo pensando na mesma linha, sabe? Mas às vezes falta, até mesmo em jogos tradicionais isso acontece, de você vai montar uma campanha e você vira pro grupo e fala: olha só, galera, vou montar uma campanha que vai ser na Mina dos Anões, um reino ancestral, e vocês vão estar recuperando aquele reino do anão. E aí chega um cara com um personagem élfico, outro meio dragão, e fala: porra, tô aqui com minha ficha, cara. Mas tá totalmente fora da proposta, sabe? Então, eu acho que, voltando no que o Ramon perguntou e tentando alinhar aí, o papel do cenário é ser a estrutura de onde o jogo vai contar. Porque os personagens, os jogadores, eles têm que fazer parte daquele cenário. Eles têm que pertencer, porque se eles não pertencem, eles estão soltos na história. E aí, para ele se perder e não se divertir, ou não ter uma imersão adequada e tal, é um pulo, né? Porque, mais uma vez, a expectativa não está alinhada. Certíssimo. Beleza. Aí agora, pegando a coisa do cenário e o que os jogadores vão enfrentar nessa coisa que eles já se acordaram, teoricamente, né? Como é que vocês determinam os conflitos de um cenário? Até mesmo quando você vai escrever um livro, Mico, como é que você determina os conflitos que vão rolar nesse cenário que vai acontecer? Como é que você faz isso? Eu acho que a história é toda dada pelo conflito, né? O conflito é a alma do negócio. Eu me lembro de estar conversando sobre isso com o Arthur ontem e falar assim, você não tem como pensar cenário, a construção de um cenário sem pensar um conflito. Pensa em qualquer coisa aí que vem à sua cabeça, sei lá, Senhor dos Anéis. A história é um conflito. Você vai pensar em Matrix. Matrix é outro exemplo de um cenário que é personagem, é o personagem principal, é o antagonista e a própria razão de existir da história. Né? Se você pensar nas Crônicas de Nárnia, a mesma coisa. Você tem o Westeros também. Sim. O Westeros também, pois é. Cara, em Crônicas de Nárnia, eu tava brincando sobre isso com o Fábio ontem. As crianças, elas ficam em Londres, elas só vão para Nárnia quando tem uma merda acontecendo. Então precisa ter um problema para eles irem para Nárnia. Se não tiverem, eles não vão.
Então, o conflito é a alma do negócio. Eu acho que muitas vezes o próprio cenário, o que ele vai se definir em função do tipo de conflito que você quer mostrar ali. A Torre Negra, do Stephen King, os exemplos são todos. Eu acho que não tem uma exceção a isso. Ou pelo menos eu não consigo pensar. A Alice no País das Maravilhas. Todo o cenário ele é definido em função do conflito principal. Nem sempre esse conflito principal fica claro, né? Tanto no livro quanto no RPG. Eu acho que ele não precisa ser escancarado, mas ele tem que estar claro para as pessoas ali que estão sendo responsáveis por aquela estrutura. No caso do RPG, quase sempre essa pessoa é o mestre, exceto quando isso vai ser definido em conjunto nos experimentos que o Arthur falou. Aí eu acho que o conflito precisa estar bem definido para todo mundo. Esse é o papel, para mim, é ser a bússola da história. E nesse aspecto vale destacar a forma e o cuidado, como é que você vai aplicar no RPG na hora de apresentar esse conflito, né? O mestre iniciante ele tem aquela tendência básica, eu vou fazer uma cidade, uma dungeon, para poder os heróis poderem enfrentar. E aí, quando ele apresenta, ele meio que dá uma cara de uma missão, meio que parece que está forçando os jogadores a seguirem por aquele caminho. E aí, muitos grupos de jogo, até inconscientemente, como reação, não quero ir nesse lugar, não, quero ir para o outro lado, quero fazer outra coisa. E aí, aí o cara se pensa, pô, quer dizer que o que eu estou fazendo errado? Às vezes o problema não é nem dizer que estabelecer, criar essa dungeon de timão seja o problema. A questão é que como é que esse conflito vai ser apresentado aos jogadores. Eles não vão ter que ser forçados a nada. De repente, no final da caverna, você tem um monstro que tem uns minions que saem de lá para fazer os problemas. Se você criar uma situação, de repente, já de opressão, que de repente, mesmo que os jogadores não querem entrar na caverna, os minions do Senhor do Mal vão capturar e levá-los para lá para que a situação funcione. Acho que você tem que, justamente, a maneira com que você vai apresentar esse conflito é que você tem que pensar da maneira como os jogadores agem. Né? A gente está falando muito aqui de sessão zero. E a sessão zero é muito disso. Mesmo um mestre que não conheça os jogadores, só nesse papozinho inicial, você já consegue captar coisas que você vai poder explorar na hora da mesa, né? Eu penso que o personagem ele tem que ter uma ligação direta com aquele conflito que está acontecendo. É isso aí. Eu sou dessa escola, Mika. Para mim, conflito está no personagem. E é isso que liga ele ao cenário, inclusive. Eu acho isso que liga. Porque aquela pessoa e não outra qualquer. Exato. Se é um conflito que qualquer pessoa poderia estar ocupando aquele papel, você meio que cria uma dificuldade aí do personagem criar uma conexão com a história. Se ele tem uma ligação direta com aquele conflito, isso é visceral, é pessoal para ele. E aí a ligação fica muito mais forte, né? Acontece muito do narrador ele já chegar igual o Pedro pessoal, falou, né? Ele já chega com o mapinha da dungeon e a história que ele quer contar. Não interessa quem é que tá entrando naquela dungeon. E talvez por isso aí haja esse erro, esse conflito. Não só porque... não só porque existe, sei lá, essa dificuldade deles entrarem, mas porque não tem tino, não tem tato. Cadê? A mulher de um deles foi capturada pelo Goblin que tá lá dentro da dungeon e levada, sabe? Aquilo tá ameaçando a vila de um deles ali do lado. Ele é simplesmente ganancioso e o que ele quer tá lá dentro. Mas o quê? Mas isso tem que partir, sabe? Da ligação de cenário-personagem. Ela é a sepultura do meu pai. Aí, ó, olha só. Foi invadida por um feiticeiro. E tá sendo profanada, então você tem honra aí envolvida, você tem fé, você tem... Saca? Pois é. Tem que ter a ver com ele, né? Porque senão, por que você vai se enfiar dentro de uma dungeon cheia de zumbi, vampiro, goblin, sei lá, coisas que querem te matar, se você pode ir para um lago nadar? Pois é. Né? Ou participar de uma festa na vila que mora a garota que você gosta. Aí nessa brincadeira que a gente fala de narrativa compartilhada, é nessa hora que o narrador, mesmo sabendo que história que ele quer, ele lança isso pro próprio jogador responder. O jogador, que ente querido seu desapareceu nos últimos dias? Sabe? Aí ele mesmo vai te responder quem desapareceu, e aí só isso já é um gancho para a história.
fluir. É só você perguntar, é só você ir na veia, você joga essa responsabilidade para ele de forma criativa, de forma natural, não precisa forçar a barra, sabe. Mas dá, eu acho que dá, mas para mim o conflito ele tem que partir também, não só do cenário, mas do personagem, sabe. Os relacionamentos entre os personagens, eu acho que também são um aspecto muito importante e que, não sei, eu acho interessante dar uma evoluída. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que, assim como na mídia do RPG, você tem uma suspensão de descrença muito comum, na qual personagens que nunca se viram passam a confiar plenamente uns nos outros para alcançar um determinado objetivo. Isso é uma Bem, não é? Eu sempre tentei pesquisar muitas formas de tentar mudar isso. E criar cheguei vínculo. isso, como criar os vínculos, né? E aí nisso, o mais próximo estudando que eu cheguei, que eu achei legal para poder fazer o meu material, foram os relacionamentos dos PBTAs. Sim. Que são muito bem legais, mas normalmente é uma frase. Às vezes é uma sacadinha ou um gancho de história que você coloca naquela frase e que às vezes não está alinhada àquela aventura que você preparou. Então as coisas Uhum. ficam um pouco perdidas, né? E aí uma solução que eu já tinha feito para o Crônicas, acho que eu vou usar, estou usando no Cordel. E eu acho que vou passar a usar sempre, porque para mim a diferença que acaba surgindo na mesa de jogo é vital. Como é que funciona? Todo mundo, quando joga um jogo, você tem uma tendência no verso a anotar o nome dos seus coleguinhas e seus respectivos personagens para não ter que ficar errando, né? Para facilitar ali uma consulta rápida. E aí, o que eu sugiro? Na hora de você estabelecer quem é o jogador e o amiguinho, você vai rolar um dado para saber como anda o relacionamento durante aquela época do jogo. E é muito simples. 1 é ressentimento, 2 é antipatia, 3 é indiferença, 4 é simpatia, 5 é admiração e 6 é gratidão. E aí o que acontece? Cada um vai rolar e vai ter uma relação própria. Eu tenho 6 com você, mas você tem 1 comigo. Eu só estabeleci um valor. Não faço mais nada. Os jogadores sozinhos começam a conversar entre eles e costurarem. Eu tenho um problema. Você tem gratidão comigo ou eu tenho ressentimento com você? Então vamos definir que de repente você é responsável pela morte de alguém que eu gosto muito e que eu perdoei você, entre aspas, mas ainda carrego o ressentimento pela perda e o cara, por ter feito o erro, é grato. Cara, todos esses tipos de soluções, das mais variadas, brotam dos jogadores. O mestre não precisa fazer nada. Ele só pede para rolar o dado. E isso faz muita diferença, porque todo mundo tem uma tendência já a se gostar. No final das contas, um jogador pede para o outro, me ajuda com X. Aí o cara olha, peraí, deixa eu ver como é que está o meu relacionamento com você. Tá 2. Não sei, por que eu deveria? E aí, só com esse guia numérico simplório, que óbvio, ao longo do jogo pode mudar. Esse cara fez uma coisa que eu gostei, eu posso subir um ponto de relacionamento com ele? A mestre fala, pode. Né? Então, ele não é uma coisa truncada, como a frase do PBTA, ela é orgânica ao longo da narrativa e pode mudar. E simplesmente porque, para o jogador, ele só precisa pensar no número, é fácil o suficiente para ele ter fluidez de resolver sem pedir isso. O legal desse, né, a gente está falando sobre construção de mundos, acho que todo mundo começa pelo relacionamento dos heróis, que depois vai abrir para o mais macro possível. É isso aí. Se eu tenho alguma dica para dar, cara, testa isso que você vai ver que muda bastante a forma como os jogadores lidam. E esse sisteminha do Pedro é espetacular mesmo. E eu vejo isso como uma tendência, Pedro, inclusive dentro do PBTA, porque o PBTA tem várias gerações, né? As primeiras é isso que você disse, era uma frasezinha engessada, que precisava de talvez uma apimentada ali, ou uma maleabilidade maior. Mas se você pega um PBTA de terceira geração, como por exemplo o Cult, ele já trabalha com mapa de relacionamentos. Tem as relações, mas essas relações são inseridas no mapa de relacionamento, e muito legal. Tem nos Mortos, tem vários outros jogos, V5 eu acho que agora tem um mapa de relacionamento também, mas o do Cult ele me impressiona, pelo menos é o que eu usei mais, né? Me impressiona no seguinte sentido, ele faz o relacionamento entre personagens e não só entre os próprios personagens. Ele relaciona locais, eventos da história, NPCs importantes.
Então, ele é o mapa do narrador, vamos dizer assim. Ele não vai trabalhar exclusivamente com os conflitos internos dos personagens. Ele trabalha com esses conflitos também com os locais, com as situações que já aconteceram e já passaram e talvez passem durante a aventura, e isso vai sendo atualizado a cada jogo. Eu acho que essa ferramenta do mapa de relacionamentos, e é basicamente isso que você fez de forma mais solta, é excelente e hoje em dia é fundamental para qualquer jogo de RPG. E ela tá dentro da criação de cenários. Com certeza, o relacionamento dos personagens e aquilo ali, e como eles lidam com as situações, lugares e entre eles, entre outras pessoas, é fundamental para uma história rodar de forma orgânica, assim, de forma dinâmica e tudo mais. Olha, eu gosto do mapa de relacionamento. Eu só acho que ele tem um problema. Ele te dá uma perspectiva de fora sobre como ela funciona que também engessa. É muito bonito. Você tem desde do Vampire segunda edição, aquela fotinha, a setinha, um que acha para o outro. Mas aquilo ali leva um pouco a uma certa burocratização e uma uniformização da perspectiva que, sabe, talvez o mapa de relacionamento pelo olhar de um personagem é X, mas pelo outro é Y. E a valoração muda de acordo com cada personagem. Né? Eu nem enxergo o mapa de relacionamento como uma ferramenta do personagem, de verdade, Pedro. Eu enxergo ela como uma ferramenta do cenário. Sim, mas aí quem vai olhar? O jogador vai olhar. Eu acho que é o narrador. Eu acho que é o narrador. Eu realmente acho que o mapa de relacionamento não foi feito para jogadores. De verdade. Então ele nem vai olhar. Nas minhas mesas eu nem mostro, sabe? Eu monto e uso ele para montar minha história e tá ali. Só que aquilo me dá toda a informação que eu preciso em uma página para contar a história e levar ela para onde precisar. Sabe? Legal. Mapa de relacionamento é uma coisa que veio da literatura, né? Da literatura do roteiro. Ele veio disso. Eu acho que é uma coisa muito prática para quando você está organizando uma história. E eu acho que ele até pode funcionar no RPG, dependendo das pessoas que estão ali, do jeito que o Pedro falou. Mas numa mesa em que eu tenha participado, eu nunca vi ele funcionar. É uma mesa que usou o mapa de relacionamento. Eu sempre achei meio meh. É engessado, né? Eu parece vejo uma foto de um filme. Eu vejo como o Arthur falou, para mim, o relacionamento é aquela sessão zero, que você vai criar aquele laço ali e tal, que vai guiar o norte pro narrador, mas que depois, cara, os jogadores na mesa vão criar o real mapa do relacionamento, vai vir no jogo, né? Não tem... e aí o que tu tá falando é que o mapa de relacionamento que ele faz não é uma coisa que ele impõe, e sim aquilo que ele percebe dos jogadores. Tô errado? É isso aí. Isso é legal. Isso é muito legal. Porque assim, às vezes tá lá escrito, o seu personagem, né, no caso, não gosta do personagem X, fulano de tal. Aí você vai pra mesa com essa cabeça. Chega na mesa, o personagem do cara é mó legal, cara. Tu super acaba simpatizando com ele. E aí você quebra o mapa do relacionamento todo, né? Você ignora o que tá escrito ali. E não tem uma regra pra mudar isso, pra ter essa mutação. Já era. Bota fogo. Pois é, cara. E o pior, e aí o narrador preparou a história contando com esse clima de antagonismo, de antipatia entre os jogadores ali, e na primeira sessão isso já não existe mais. Ele não teve, pois é. Nossa, acontece muito mesmo. Fulaninho de tal tem que gostar da ciclaninha, ele é interessado nela. Aí vai pra mesa, não rola a menor química, sabe? Tipo, não... Mas eu acho que talvez o ponto importante desse tipo de ferramenta, como o mapa do relacionamento e o estabelecimento de como os personagens já se relacionam antes, é exatamente evitar aquela máxima que todo mundo já participou N vezes. Vocês estão na taverna, sabe? Que não é o início. É um monte de personagem que foi jogado na mesa na hora que o narrador tá pensando o que ele vai fazer pra juntar aquela galera e põe na situação super genérica. Eu acho que ajuda muito a fugir disso, sabe? Ajuda muito a fugir desse tipo de coisa. E aquilo que você falou, Pedro. Aqui só tem macaco velho, né? Vamos combinar que para um jogador iniciante, aqueles garotos de 12 anos que estão se juntando pela primeira vez, você basta falar isso que os olhinhos vão brilhar, né, imediatamente. Que é a primeira vez que eles estão vivendo isso, né? A gente já viu tantas vezes.
No meio da vila tem uns cartazes de procura se precisa. Assim, caraca, Isso, você acha maneiríssimo. O Mago do Rim tem uma missão para você. Leve este objeto. Não tem o menor sentido. Mas é tão arquetípico, né, que você tem uma imersão imediata quando você é novo, né? Verdade é que o clichê funciona, né? Tanto no RPG quanto na literatura. O clichê funciona, cara. Funciona. Cara, uma coisa genial que eu aprendi no curso de roteiro é que gênero é sobre expectativa. Aí você falou assim, alinhar a expectativa. Pô, quando você fala assim, vamos jogar D&D, a galera já tem uma expectativa, né? Aí você vai pegar esses elementos, essas características do D&D, você vai jogar, é o que o pessoal tá esperando mesmo, é o chamado fanservice. Não, e D&D tem uma coisa a mais. D&D, até a terceira edição, ele era um RPG de fantasia medieval, na qual você poderia adaptar para o mundo que você quisesse. A partir da quarta edição, Dungeons and Dragons é sobre um mundo de Dungeons and Dragons. Depois que eu entendi isso, que, né, olha só, eu não sou mais uma coisa aberta, eu sou um estilo próprio. E aí matou todas as críticas que eu tinha, porque se tá dentro daquelas leis daquele universo e todo mundo aceitou que é aquilo, acabou. Foi, né? Beleza, beleza, galera. Infelizmente eu tenho que puxar o encerramento. Que já puxaram minha orelha já no privado aqui. Se deixar, eu tinha um monte de perguntas para perguntar, ficou ali no papel, não vai rolar. Umas 3 horas fácil. Fácil. Nossa, ainda mais falando com vocês, só a galera fera. Ia direto aqui. Eu vou pedir aí rapidinho, um tempinho para vocês dar o encerramento final aí, dar aquele tchau pra galera, para depois eu fechar. Manda ver aí. Pô, manda você, quem vai começar? Falou é você mesmo. PPTA, quem falou faz. Vai lá, Pedro. Gente, obrigado, cara. Entenda que a gente está falando de autores nacionais e se você está vendo essa conversa aqui agora, a gente muito provavelmente vai adorar conversar com você num grupo de Facebook, numa mensagem direta. Né? Não, entendam que essa conexão do público com os criadores, ela é mágica e ela tem que ser aproveitada da melhor maneira possível. Então eu convido todo mundo a, né, ver lá facebook.com/peixesdeborges, pede amizade lá e para trocar ideia a qualquer momento. E de novo, o Cordel do Reino do Sol Encantado está em financiamento coletivo ainda pelo Catarse. Estamos nos últimos dias. Dá uma chegada lá que você pagando em 2, 3 dias, eu já estou mandando para você todo o material digital. Já está para sair material físico, mas que vai ser um prazer poder compartilhar o meu trabalho. Vai, Arthur, fala aí. Galera, o Pedro aí já falou muito bem. Todos nós aqui acreditamos que estamos abertos à comunidade. As Chaves da Torre está em playtest organizado para quem tiver interesse. O jogo rápido é gratuito para baixar. A gente já lançou uma segunda aventura gratuita para jogar que a gente narrou no RPG de Preto. E não paga nada para ser playtester. Quem está interessado no jogo, quiser aprofundar o que tem ali no jogo rápido, entre em contato com a gente. Perfil do Instagram, @AsChavesDaTorreRPG. A gente está aberto para trocar ideias sobre o jogo, para montar uma mesa de playtest para vocês. Se você é jogador ou narrador e não tem grupo, a gente te vincula com outra mesa que queira, que está aí. O meio mundo que está aqui com a gente está aberto com um canal de As Chaves da Torre para quem quiser falar. E vários outros jogos para quem quiser jogar também. Então, vem com a gente. Vamos pegar aquilo que você, jogador, quer, as suas impressões, e ajude a gente a fazer um jogo melhor, um jogo que te agrade, tá? Porque ano que vem é o ano desse jogo ser lançado fisicamente. Então, se preparem porque o ano promete. E, galera, 9 horas, tô narrando, não sei se já preencheram a vaga, mas 9 horas tô narrando Favela Sitiada, uma aventura na década de 70 do Rio de Janeiro. Filé. É essa que eu falei da RPG de Preto, tá gratuita para quem quiser jogar também, não puder jogar hoje, mas eu vou narrar, quem quiser jogar comigo, 9 horas aqui no Meio Mundo. Vai, Mica. E é isso aí, pessoal. Como o Pedro e o Arthur falaram, nós somos rainhas acessíveis. Sigam a gente nas redes sociais. Eu sou @MicaCapella em todas elas. Quase todas. Eu acho que eu não tenho ainda um arroba aqui no Twitch. Não, tenho sim. Segue, conversa com a gente. E é isso aí. Isso aí. Valeu, galera. Muito obrigado por todo mundo que participou aí no chat. E muito obrigado aí a todo mundo que ficou aí até agora. E
como diz a galera, vem pro meio mundo. Um abraço, gente.